Olá, seja bem-vindo ao podcast Almoçando com a Doutora Bruna. Nós vamos ter convidadas muito especiais. Vamos falar sobre saúde, qualidade de vida, beleza, moda, inteligência emocional, mente, mindset. Então vocês vão adorar. Eu quero vocês aqui sempre comigo. Mandem notícias, estão gostando ou não, sugestões, o que vocês querem que a gente fale, sugestões de convidados. Doutora, eu quero que você conte para mim sobre, sei lá, quem te ajudou no seu processo de cura emocional. Nós temos. Quem te orientou com as roupas que você veste. Nós temos. Então, nós vamos ter convidadas que foram importantes para mim em todo esse processo meu de emagrecimento, de posicionamento, né? A gente tem mentores. Então, toda essa galera vai estar junto com a gente no podcast. Eu quero vocês sempre aqui comigo. Então, hoje eu tenho duas convidadas especiais para mim, pessoa, e como profissional também. Então, é a Shirley Santana, que é minha coach de inteligência emocional. Nós fizemos um processo juntas, terapia. Ela fala muito sobre os arquétipos femininos, então eu acho que vocês vão gostar muito de saber qual é o meu arquétipo principal, valores, né, posicionamento. Então, nós vamos contar um pouquinho sobre isso. E a Marcela Nunes, que foi minha professora de inglês, por incrível que pareça, e abriu uma loja de roupas fitness e casuais também. Então, ela me ajuda a me vestir, meu posicionamento aí como imagem, né, de consultoria de imagem. Então, nós vamos contar um pouco sobre todo esse processo aqui para vocês hoje. Vamos começar contando um pouquinho da minha história? O que você acha interessante de saber da minha história, que o pessoal vai gostar muito, quem me segue sobre emagrecimento? Eu acho que emagrecimento é o meu maior público mesmo. Tem a parte de atividade física e tudo, que também tem um público grande, mas eu acho que o emagrecimento, todo mundo quer saber como que eu consegui, né, chegar onde eu cheguei e depois de tudo que eu passei. Então, vamos contar um pouquinho. Então, a Bruna, quando veio me procurar, foi uma coisa muito interessante. Ela veio com algumas demandas na área da inteligência emocional, né? Ela tinha muita culpa, ela não estava muito frustrada, muito infeliz com o peso, com a postura como mãe, como profissional. Então, tinha várias áreas da sua vida, né, Bruna, que não estava aí fluindo muito bem. A primeira coisa que nós fizemos, Bruna sabe disso, foi fundamentar os seus valores. E quando você delimita os valores, fica fácil para a gente criar aí uma trajetória aonde ela vai poder ser ela mesma, ela vai poder atuar como mãe, como profissional, e ela vai ter foco e objetivo de alcançar as metas que ela propõe. E essas metas não tem que ser nada intangível, elas têm que ser práticas, elas têm que ser reais, elas têm que ser dentro da sua realidade, para que você consiga a cada conquista vibrar, porque o seu cérebro vai trabalhar o tempo inteiro com recompensas. E essas recompensas é sua mola motivacional. É isso que faz com que essa mulher hoje esteja aqui na nossa frente, nos convidando para participar com ela, né, desse podcast maravilhoso. E só para constar, a Bruna, para quem não sabia, era obesa. E ela vai contar um pouquinho disso aqui para vocês. E aí, Bruna, como é que você conseguiu vencer isso? Não foi fácil não, né? Eu venho de uma família de obesos, diabéticos, hipertensão. Eu não tenho um avô mais hoje. Então, morreram todos, pra você ter uma ideia, né? Então, assim, família que come o que quer, ninguém faz exercício. Tem refrigerante, né? Tudo. Então, a família, ela tem esse padrão, né? E eu resolvi que eu ia quebrar esse padrão o dia que eu comecei a me incomodar com tudo aquilo. Porque eu fui uma criança obesa, gente. Poucas pessoas sabem exatamente que aos 10 anos de idade eu pesava 50 quilos. Que é quase o peso que eu peso hoje, né? Então, eu fui uma criança que não tinha regras alimentares, a cantina da escola era liberada, eu comia o que eu quisesse, a hora que eu quisesse. Então, era hambúrguer com refrigerante, cachorro-quente no recreio, ia para a sala com pacote de bala. Então, era assim, e todo mundo achava isso normal.
E aí foi quando eu entro nesse processo junto com a Bruna, para ela conseguir ter consciência de quem era a Bruna, que as pessoas falavam que era, e quem era a verdadeira Bruna, sua verdadeira essência. Aonde a gente tira todas as impressões, tudo aquilo que a nossa família, os nossos pais, as nossas criações coloca sobre a gente vai desmistificando tudo isso, é como se fosse um descascar de cebolas, né? A gente vai tirando aquelas camadas e o que sobra é você. Quando você tem consciência de quem você é e do que quer, fica fácil para você se posicionar diante da vida. E eu falo que o mais importante em qualquer processo de emagrecimento é aceitar o processo, porque não existe fórmulas mágicas. Tudo vai ser disciplina, foco, objetivo, e aceitar bem esse processo, ele vai dar aí o start. E Bruna é muito disciplinada nisso, né, Bruna? Fala um pouquinho de como foi esse processo do seu emagrecimento. A disciplina, eu falo com os meus pacientes que é um dos pilares do sucesso. Disciplina e constância, né? Então eu não tenho que fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que tem para ser feito. Às vezes a minha filha fala, ai mãe, eu não quero fazer isso. Eu falo, pois é, amor. Também não queria estar aqui nesse momento, não ganho o que eu gostaria, não trabalho tanto que eu gostaria. Ainda brinquei um dia, eu falei, nesse momento eu queria estar no Rio, na praia sozinha. Não tô. Ela, ai mãe, você queria estar sozinha? Eu falei, queria. Nesse momento eu queria. Aí eu falei, filha, não é assim. A gente não faz o que a gente quer na hora que a gente quer. E a disciplina e a constância de ter que fazer o que é preciso para atingir o meu objetivo. A gente tem que botar isso na cabeça. De que, eu não como carne porque eu não gosto. Eu falo, amor, você não come o que você quer. Você come o que seu corpo precisa. Então, enquanto a gente não entender que esse processo também tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, fica muito mais difícil. Sim. Mas teve momentos aí, né, que todo mundo cansa da dieta. Hoje eu não tô afim de ir pro treino. Só que a gente busca estratégias para conseguir dar conta de fazer o que eu tenho para fazer. Eu brinco que o dia que eu tô de home office, tô atendendo paciente online, eu tô em casa de roupa de treino. Por quê? Porque eu sei que eu tenho que treinar. Eu tenho que olhar 30 vezes e olhar e falar, caraca, não treinei ainda, eu tô enrolando. É um compromisso com você, né, Bruna? Com você. Na realidade, não existe o compromisso com o outro. A inteligência emocional, ela mostra para você que nada se trata do outro. Nada é o outro, é sempre você. Então, quando você se reconhece como personagem central, você se coloca no palco da sua vida, certamente você vai fazer o que tem que ser feito. Ainda que isso te cause alguns dessabores, né? E todos nós passamos por isso. Eu acredito que Marcela também, né, Marcela? Às vezes na loja, ela deve passar lá por algumas situações que não deve ser interessante para ela e ela várias. Tem que encarar. Não é isso? A Marcela teve um processo que eu acompanhei junto, né, que foi difícil. Não sei se você quer falar, mas se quiser pode falar. Que ela me procurou, ela não estava bem emocionalmente, sim, né? A gente precisou dar um suporte para ela nesse momento. Foi um momento que ela estava bem desestruturada, perdida. E depois virou essa nossa musa fitness, gente. Então, assim, eu falo que, assim, por pior que você esteja, tem uma luz no fim do túnel. Sempre. Né? Sempre. E acreditando em Deus, na gente, no nosso potencial, a gente consegue sair lá do fundo do poço. Eu tenho TDAH, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o TDAH, ele é muito isso, eles são picos e vales, então eu tô muito bem hoje, daqui a pouco eu dou aquela queda, é depressão profunda, não tenho vontade de atender nada nem ninguém, e é melhor que eu não atenda mesmo, porque eu preciso dessa energia top para poder atender os meus pacientes. Uma coisa que é muito importante as pessoas entenderem, Bruna, que a vulnerabilidade, hoje ela está em voga, né? Todo mundo fala a arte de ser vulnerável, aceita a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza. Eu entendo que não é fraqueza, é você ser quem você é. É você tirar aquele script de persona, né? Porque hoje as redes sociais, elas trabalham o tempo inteiro com imagens, todo mundo bem, todo mundo realizado, todo mundo rico, poderoso. E na vida real, ao apagar as luzes, aí vem a pessoa. Saiu o personagem, entrou a pessoa. E o que sobrou?
Então, é essas pessoas que a gente está trabalhando aqui. O papel da Bruna no emagrecimento, na realidade, não é uma questão só física, é uma questão de autoestima, é uma questão de amor próprio, de autocuidado, de autovalorização. A Marcela, com certeza, quando vai vestir alguém, ela não pensa na casca daquela pessoa, ela pensa na imagem da pessoa para a vida, como que ela vai se portar, como que ela vai se posicionar. Porque, gente, uma imagem fala mais que 1000 palavras. Todo mundo sabe disso, não é? Eu sempre gosto de pontuar, né, que todo mundo olha muito a imagem assim, isso é futilidade, né, você se preocupar com a sua aparência é futilidade, mas a gente vive, né, hoje num... Assim, quem que a gente quer enganar, né? A primeira impressão é que fica. E o que você vende primeiro? É a sua imagem. Pois é. Total. E se a sua imagem tá ruim, sua autoestima tá como? Péssima. Não tem jeito, uma coisa tá ligada na outra. E se a sua autoestima não tá boa, como que você vai fazer o seu trabalho bem feito? Não vai. Não existe. É engraçado que, estudando isso ao longo dos anos, né, eu descobri que o cérebro, ele leva de 13 a 80 milissegundos para ter uma impressão sobre uma pessoa. Sim. Então, você tem são milissegundos para ver julgar se aquela pessoa é confiável ou não. Então, imagina a imagem. É importante ou não? Preocupante isso. É total. Não tem nada a ver com futilidade. Não. E é importante as pessoas entenderem isso, porque o tempo inteiro você está trabalhando com vendas. Isso. E antigamente a gente achava que as relações elas eram distintas, né? Então, por exemplo, a Bruna é médica, eu trabalho com inteligência emocional, tenho outras formações que não tem nada a ver com essa área que hoje a gente atua. Ela acomoda. O que essas áreas têm em comum? É isso, uma vai complementando a outra, está tudo interligado hoje na vida. E é muito gostoso estarmos aqui para falar dessa história e principalmente mostrar que aqui tem pessoas reais que sofrem, que choram, que tem seus altos e baixos. Ontem eu fazendo um atendimento, aí uma paciente me virou e falou assim, mas você chora também? Eu falei, eu também sou humana. Chora demais. Como choramos? Muito, tem de sabores o tempo inteiro. E é legal porque a gente entender e aceitar essa vulnerabilidade que a gente está falando, porque faz parte do seu processo também de emagrecimento. Eu tenho uma história muito legal, se Bruna me permitir contar, né? Estamos aqui para isso. Histórias fazem a gente crescer. Teve um momento da Bruna, eu tô tomando a frente aqui porque essa história é muito legal. E um dos nossos processos, a Bruna um dia saiu lá de casa em lágrimas. E eu tava atendendo ela em casa porque ela não tinha tempo, os horários dela sempre corridos. E eu falei, Bruna, vem aqui que eu vou te atender. Aí ela chegou chupando um picolé nesse dia. Picolé com chocolate junto, com tudo. Eu também tenho compulsão alimentar, gente. Chegou com picolé, chegou com chocolate. Eu falei, joga tudo dentro da sacolinha de lixo agora. E ela, como, né, muito bem mandada nesse dia, né, até porque ela estava lá para participar desse processo, ela jogou. E aí a gente começou a sessão e Bruna chorou muito nesse dia, a gente conversando sobre vários problemas que ela estava vivenciando. E o que me chamou a atenção, que foi depois que ela foi embora, já aliviada, bem, à noite, por volta de 9, 10 horas da noite, Bruna me liga. Em prantos novamente. Eu falei, meu Deus, então deu tudo errado hoje. Não vai melhorar nunca, não Jesus. Vai melhorar. Aí pegou com mais picolé. Eu falei, Bruna, o que está acontecendo? Ela, eu não sei se eu gosto mais da Sandy ou da Vanessa Camargo. Não, mentira. Não. Eu vou explicar, mas vai, termina essa história. Porque não posso falar as duas. Porque eu sempre achei que eu me identificava com a Sandy. Mas eu acho que a minha personalidade tem muito a ver com a Vanessa Camargo. Misturou tudo, eu tava muito perdida, assim. Eu lembro que eu fui ouvir o podcast, o Spotify. Aí eu falei, cara, que música que eu gosto? Porque, assim, o processo de inteligência emocional, a terapia e tudo, ela é muito confusa pra gente. Então, tinha alguns momentos que eu pensava, eu sou essa. Não, né? Tipo, é você mesmo. Eu sou essa bonequinha bonitinha, Barbizinha, porque eu queria ser mesmo ou porque era o que meu pai queria de mim? Então, foi esse momento de questionamento. E aí eu falava, eu gosto da Sandy, porque a Sandy é a bonequinha perfeitinha que todo mundo quer que ela seja.
Ou eu gosto da Vanessa Camargo, que é mais espontânea, que fala o que quer, vai pra balada, bebe. Aí eu falei, cara, e a Celine Dion? Eu ainda gosto da música da Celine Dion. Eu ainda gosto da Mariah Carey. Agora eu vou gostar só da Britney Spears e da Madonna. Aí eu falei, cara, depois eu sozinha, eu cheguei a conversar com ela e depois ela falou assim, não, você pode gostar das duas. Você pode ser a mistura das duas. Porque a Bruna é um pouquinho da Sandy em alguns momentos, ela é a Vanessa Camargo em alguns momentos, ela é a Britney Spears, se ela quiser, onde ela quiser. Aí eu falei, que legal, eu posso ser todo mundo. Então eu posso juntar todas para achar a minha identidade, né? Então, todas nós temos isso. A gente tem os nossos anjos e os nossos demônios. Agora você tem que reconhecer os seus demônios para poder dominá-los, para que eles não te dominem. Mas você não tem que ser anjo o tempo inteiro. Você não tem que ser certinha, perfeitinha. E é legal que a gente tem, né, essas variações, porque é isso que nos torna únicas. E é isso que faz o seu trabalho ser único. Porque você individualiza cada pessoa. Marcela, da mesma forma. E é isso que torna cada trabalho aqui muito especial. E assim, é aprendizado, né? É erro e acerto, a gente não nasceu sabendo. A gente aprende uma com as outras. Eu aprendo, assim, absurdamente com os meus pacientes todos os dias. Porque eu fico, na consulta, eu fico 1h e 10 com cada paciente. Então, primeiro eu vou entender como que tá o emocional deles. Adianta eu passar uma dieta se você não tá infeliz, não aguenta olhar pro seu marido, seu trabalho tá horroroso, você tá infeliz com tudo, você vai ganhar mais um motivo de infelicidade, na verdade. Não, a gente tem que... Em alguns momentos eu falo com elas assim, para um pouquinho, vou parar um pouquinho, nós vamos melhorar seu emocional, vou passar até um antidepressivo nesse momento que você tá precisando de ajuda, para depois a gente passar para a fase do emagrecimento. Porque junta tudo, é tanta infelicidade junto. É interessante, Bruna, só fazer um adendo, porque isso tem que ficar muito claro para vocês, que o processo de emagrecimento, ele não começa somente com a consulta. Não é chegar no consultório e falar, olha, eu quero emagrecer. Não. É o que a Bruna acabou de falar, tem que conhecer a sua história, entender o seu momento emocional, adequar, corrigir isso, seja com a medicação, seja com a terapia, né? Com uma ajuda profissional. Porque só assim você vai conseguir ter força para fazer todo o resto. Porque se você não controla o seu emocional, você não consegue passar pelo processo, que é o que a Bruna passou. E hoje você vê o corpo da Bruna, né? Que faz inveja na gente, me incomoda. Maravilhosa. Toda gata, em construção. Mas estamos sempre em construção. Eu acredito que Marcela também tem muito isso. Quando alguém chega na loja, não é simplesmente... Você quer entender um pouco dessa persona, de quem está chegando ali, o que ela... A demanda dela, né? A situação para fornecer aí uma melhor mentoria acerca. Eu converso muito com as minhas clientes, né? Faço questão, crio amizade mesmo com elas, com cada uma delas, porque poucas pessoas sabem, né? Mas a Bruna, ela até perguntou se podia falar sobre isso. Mas é uma parte muito importante da minha história. Eu perdi um filho em 2018, no dia de nascer. E foi muito difícil para mim. Eu achei que... Eu digo que se não fosse pela minha filha, pela Duda, não sei se eu teria até sobrevivido. Sim. A verdade é essa. E aí eu não queria mais saber de Instagram, eu não queria mais saber de loja, nada mais me importava. E foi bem complicado, até hoje, assim, eu me emociono em falar nesse assunto. É muito difícil. Na época eu falei com a Bruna, teve um dia que eu tava tendo até síndrome do pânico. Comecei a ter síndrome do pânico dirigindo. Uhum. Liguei pra Bruna, Bruna, eu tô sentindo mal, parei o carro, tô achando que eu vou parar de respirar e tudo. Ela falou, amiga, tá complicado, acho que a gente, né, vai ter que conversar, medicação e tudo. E eu, não quero medicação e tal. As pessoas têm uma reação com relação assim. E aí, enfim, foi muito complicado, mas eu respeitei, querendo ou não, esse processo. Foi uma época realmente saí dos holofotes, comecei a trabalhar muito com modelos lá na loja. E 4 meses depois eu engravidei do João Gabriel, do meu arco-íris. Deus é maravilhoso. Gente, é uma história... poucas pessoas sabem esse lado da minha vida. Ai, que legal. É bom pra isso.
Eu acho que esse Nossa, aqui... meu olho encheu d'água. esse aqui é o lugar pra isso, pra gente mostrar pessoas de verdade que têm Total, dificuldade total. de superação. Eu acho que a nossa história Todas é nós de aqui, superação, entendeu? Foi. E eu passei uma gestação do João Gabriel fora dos holofotes mesmo, com meu joelho no chão, orando. Enquanto isso, tocava a loja sim, mas eram os modelos que apareciam. Não quis, corpo era a última coisa que eu pensava, comi o que eu queria, saí fora da atividade física durante esse tempo, me respeitei o meu processo. Olha que bonito, fala. O meu processo. Me respeitei. O meu processo. Gente, Total. se todo mundo soubesse o quão importante é você respeitar o seu momento, a sua dor, o seu luto, o seu processo, eu me arrepio todo. Toda É arrepiada. impressionante, porque todas nós vivenciamos em algum momento na vida esses dissabores. Bruna teve também com filho, eu tive. Meu filho com 8 meses de nascido começou a ter crises convulsivas. Com 4 anos, praticamente ele foi reanimado nos meus braços também. Deus. Então, graças a Deus, esse ano é que ele parou de tomar medicação controlada. Ele já está com 16 anos, então foram 16 anos de muita luta, de muita terapia, de muito busca médica para poder passar por todo esse processo. E eu sou muito grata a Deus, porque nós somos isso. Mas essa palavra, ela é mágica. Eu me permiti, eu aceitei o meu processo, eu aceitei a minha vulnerabilidade, eu me recolhi. Às vezes é necessário sair dos holofotes para você se refazer enquanto ser humano, enquanto pessoa, para que você seja a sua melhor versão do que você foi ontem. E uma coisa que eu falo muito, não é o quanto a vida te bate, mas é o que você faz com essas pancadas. É isso que vai mudar a sua história. E aqui tem certamente 3 mulheres que foram forjadas no fogo. Tipo Literalmente. Né? E ainda estão sendo, né? Mas, gente, o Napoleão Hill fala isso, né? Que o sucesso, ele vem do fracasso, né? O fracasso é a semente para o sucesso ainda maior. Sim. Então, é a gente não desistir nunca. Eu falo, desistir não é uma opção. Não é. Ah, se eu quero emagrecer, cara, eu vou emagrecer porque eu tenho força para ir até eu conseguir. E é isso que eu quero de vocês. Eu quero essa força. Então, por isso que eu trouxe essas mulheres fortes aqui, pra gente ver que não é fácil pra ninguém. Ah, pra você é fácil. Tá com o corpo assim. Falo, fácil? Vem cá, vem comer o que eu como, vem treinar o que eu treino. E é até interessante, porque eu passei a Bruna passou pelas minhas mãos e eu passei pelas mãos da Bruna. Aqui tá todo mundo misturado. Todo mundo passou pelas mãos de todo mundo. E eu tive, na época, que perder 10 quilos, né, Bruna? Foi. 10 quilos. E todo mundo falou, mas você não precisa, você é alta, você tá com um corpão. Mas, né, a gordurinha, ela sabe onde esconder, ela sabe onde incomodar. E agora vou eu novamente passar pela Bruna, tá, gente? Depois de 1 ano e meio escondida no Rio de Janeiro, então eu voltando, que eu fugi. Mas já entrei em acordo aqui, já fiz meus exames, estou voltando a 1000 por hora para respeitar esse processo e ser obediente, fazer tudo que a doutora mandar. Bora pro Projeto Verão, galera. Projeto Verão. E a Marcela também tem uma história, né? Eu acho que, eu falo assim, mulheres fortes a gente identifica de longe. Porque eu também passei por esse processo junto com você, a gente viu... Imagina se naquele momento eu tivesse te dado uma dieta. Nossa, não pensa nunca, né? Perder um filho, toma uma dieta aí. Aqui, ó. Tá maluca? Agora faz mais essa restrição. Já tá ruim, deixa eu piorar um pouquinho. Tira aí o brigadeiro que você adora, o bolo nesse... Não, é respeitar o processo. É isso que as pessoas precisam aprender. Né? Tudo tem o seu tempo, a sua hora, e você tem que saber respeitar e se aceitar. E eu fiz isso durante aí 2 anos da minha vida. Eu respeitei o meu luto, que foi necessário durante esse período, né? O meu processo, não me preocupei com o corpo, saí dos holofotes. E quando eu estava preparada, procurei a Bruna e falei, Bruna, agora eu quero a minha versão fitness. Nossa, agora eu voltei igual a Fênix, ressurgi das cinzas e... Todo mundo que vai ter que me aguentar agora. Essa e foi isso que eu fiz. Você viu, né? O que nós... Turbo. Nossa senhora, 2.0.
E virou nossa musa fitness, né? E vende roupa, né, de ginástica. O look que todo mundo me pergunta sempre, aí eu sempre marco você lá, que são as roupas que o povo adora e tudo. Então, a gente tem que entender isso, aceitar o nosso processo, esperar um tempinho. Eu gosto muito da história da águia, né? Que a águia, aos 40 anos, ela já está com o bico fraco, a garra fraca, ela já não voa mais. E aí ela faz isso. Ela se recolhe, ela vai para o alto da montanha, bate o bico até cair, arranca as penas, arranca as asas, espera crescer de novo e aí ela volta. Olha e aí isso. ela volta desse jeito. A melhor versão possível. Turbinada. Então eu quero que vocês que estejam assistindo aqui se inspirem na águia e nas nossas histórias para que vocês tenham força de sair. Porque às vezes a gente acha que o nosso buraco é tão fundo, tão fundo, que não tem como sair. Mas tem. Mas tem que buscar essa força dentro de você e de Deus, né? Eu acho que para mim foi fundamental em vários momentos. É difícil até de falar quais foram os piores, né? Mas eu tive 2 abortos também. Eu tenho um menino com autismo, né? Uma criança com necessidades especiais. O diagnóstico é um luto gigante para a família inteira. Tem gente que chora, tem gente que não quer aceitar. É a negação, né? Ainda que inconsciente, você nega essa situação. Porque... eu neguei. Lógico que eu neguei, porque eu não descobri. Alguém descobriu por mim. Exatamente. Botou na escola e falaram, mãe, você já percebeu que ele não tem uma interação muito boa? Oi? Não, eu não percebi. Ou eu percebi e não... Enfim, né? Tem a negação, tem o luto mesmo, né? Tipo... E hoje eu ainda escuto muitas pessoas me perguntarem assim, ué, como é que você dá conta de tudo isso? Você ainda tem um filho especial? E aí que entra a história da culpa, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Mas eu tive uma gestação de altíssimo risco na gravidez do Davi e eu ganhei 30 quilos. Deixa eu repetir, 30 quilos, né? Eu cheguei ao final da gestação do Davi com 92 quilos. Eu tomei muito hormônio, já tinha tido 2 abortos antes. Então, esse foi um momento que eu tive que realmente... Eu tive um diabetes gestacional, que foi outra coisa que quase me enlouqueceu, porque eu já tratava de diabetes todos os dias da minha vida. Eu sei as consequências dessa doença. Eu sempre quis que os meus pacientes não tivessem essa doença e eu me vi com ela. E aí eu lembrei da história da minha família, da minha história na infância. Eu sempre tive compulsão alimentar. Meu marido saía para dar plantão, sabe o que eu ia fazer? Panela de brigadeiro, para ficar sozinha com o brigadeiro, né? E não ficar... Então eu sempre tive compulsão alimentar, sempre fui uma formiguinha para doce. E nesse momento eu falei, essa é a decisão. Esse é o momento que eu tenho que mudar tudo na minha vida. Então, eu falei, agora eu vou ser outra pessoa. A comida, ela vira um prazer. Você, na realidade, não é porque você tem compulsão, você quer comer. Você quer sufocar aquela dor. Eu falo isso, a inteligência emocional, as pessoas têm que entender como que as emoções nos controlam, às vezes, e o porquê que é importante conhecer as nossas emoções e nominá-las uma a uma, para que você coloque-as nas caixinhas quando devida. Porque quando ela começa a te dominar, você tem que parar, desviar o foco e falar, opa, peraí, sou eu que mando em você, não o contrário. E a compulsão, ela é a busca de eliminar aquela dor. A dor de estar sozinha, a dor do luto, seja a dor qual for. Assim como eu falo que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai emitir opiniões sobre o suicida. O suicida, ele não tem vontade de tirar a vida, ele tem vontade de tirar a dor. Né? Então são coisas que parecem distintas, mas não é, porque na compulsão alimentar você vai beirando a doença, né? E a doença, o que ela faz com você? Te leva à morte. Então, viu como que as coisas, elas interligam, ainda que de maneira muito sutil, Bruna? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado com as nossas escolhas de vida, porque elas vão definir se você vai ter sucesso ou se você vai falhar. E você não está falhando com o outro, você está falhando com você.
Isso que é importante. Então, quando ela se viu com 92 2 quilos, já diabética, né? E aí, numa situação de risco mesmo de vida, peraí. É a autoconsciência, autorresponsabilidade. É o que a gente começa o processo sempre de inteligência emocional falando. Quando você não culpa mais a situação, quando você não culpa o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, minha genética, a sua genética, o seu marido, o seu namorado, o seu trabalho, quando você entende que tudo o que te acontece é por escolha sua, por responsabilidade sua, você cria forças para mudar essa história. E foi isso que essa mulher fez. Por isso que ela conseguiu emagrecer tão rapidamente. Foi tão rápido assim? Mas é um processo. 92 quilos, gente. Pensa, para você perder aí 30, sei lá quantos quilos. Dá um ano pra galera. 30 quilos em um ano. É rápido, eu acho rápido. Porque quantos anos você levou para ganhar isso? 9 meses. Não, no seu caso, 9 meses, mas tem pessoas que são a vida inteira. Não, é isso que eu falo. A gente tem que se respeitar. E não foi 9 meses. Quer ver que eu te provo que não foi 9 meses? Lá atrás. Foi depois dos abusos, já estava começando a ganhar peso. Lá na sua infância, a gente teve outros processos. Lembra? Que já tinha obesidade ali. Então, tem que tomar esse cuidado, porque não foi 9 meses. Tinha idas e vindas, melhoras e pioras. O processo era anterior. Eu era compulsiva. Ali foi eu era o efeito sanfona, eu sempre fui. Sim, ali foi só a ponta, né? Ali o iceberg, ele veio à tona. Mas lá pra dentro já existia. Tinha uma mente gorda, gente. Então, não adiantava fazer uma cirurgia nesse momento, porque minha cabeça ia continuar ruim. Sim. Então, eu falo que é o momento de decisão. É o que você quer da sua vida. E o que você vai fazer com isso. Tá difícil? Pede ajuda. Mas não vai ser fácil. Processo nenhum. É fácil. Eu brinco muito com a minha filha, a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Pra gente poder... Ela vai entender, filha. A Chapeuzinho foi lá buscar o caminho mais fácil. O que é que aconteceu? Deu de cara com o lobo mau, comeu ela, a avó, todo mundo. Então, nós não temos que buscar o caminho mais fácil. A gente tem que buscar o que dá resultado a longo prazo. Eu brinco com meus pacientes aqui. Quer pagar o boleto agora ou com juros lá na frente? Sim. Então, a hora que a gente escolhe o que a gente come, a gente escolhe o que a gente quer para o nosso... Exatamente. Né? Que aí a gente entra no mente magra, na alimentação. Eu falo muito do homem das cavernas, né, gente? O homem das cavernas, ele comia o quê? Comida de verdade, que vem da natureza. Então, não tem erro. Se a gente comer isso, vai dar certo. Não tinha homem das cavernas obeso? E nem processados, né? Diabético? Não tinha. Por quê? Porque isso é da facilidade do dia a dia. É do industrializado, é da indústria alimentícia. Que acho que nem cabe entrar muito nesse mérito, né? Mas quer entender o que é bom para você? É o que vem da natureza. É carne, é ovo, frutas, legumes e verduras. Ninguém vai ficar obeso comendo só isso. Então, a gente tem que entender que tá nas nossas mãos. Aí entra a autorresponsabilidade para a pessoa que... a culpa é do meu marido, porque ele leva docinho para mim todo dia. Eu falo, dane-se o seu marido, eu não tenho nada a ver com ele. Eu tenho a ver com você. É você que veio aqui me procurar pedindo ajuda para emagrecer. Então, se seu marido leva chocolate, bolo, aí é você com ele. Você pode... Tá tudo bem levar também. Agora, você não precisa comer tudo. Quer agradar o marido? Vai lá, come um pedacinho, né? Um pedacinho por dia, eu vou comer todo dia. Eu me lembro que às vezes chegava uma caixa de Ferrero Rocher pra mim, eu queria comer a caixa. Hoje eu como passo uma semana, às vezes eu esqueço que eu tenho chocolate. E eu tenho compulsão por chocolate. E no ápice das minhas crises, nossa. É isso que a gente tem que entender também. A TPM, por exemplo. Quem não tem TPM, né? Que mulher que em período fértil, que não toma anticoncepcional e tudo, não tem TPM. E na TPM, nossos hormônios baixam e a gente tem mais necessidade do neurotransmissor da
felicidade, que é a serotonina, que o chocolate dá pra gente. Então, é normal que 2 ou 3 dias antes do ciclo eu tenha mais vontade, você também, ela também, todo mundo. O que não pode é fazer disso uma desculpa para continuar comendo. Comer 2, 3 dias no mês, beleza. Se você não tiver num processo de emagrecimento, né? Porque se tiver, a gente vai te dar opções que dão tanto prazer quanto sem causar o estrago que causa. Sim. Mas é isso, é autoconhecimento, é entender. É a mesma coisa de uma mulher que chega lá na sua loja, a roupa dela, o tamanho dela é 44. E ela quer vestir um 42, 40. Existem O que você faz? Conta pra gente. Como é que a gente lida com isso? É um processo um pouco de negação, né? Eu não quero me entender e me enxergar. Como tem o contrário. Tem a 44 que fala que veste o 40 e não aceita o 44. E tem a 38 que acha que veste 44. Tem, a bulimia, a anorexia. Não, eu quero GG. Não, mas você não. Não, eu quero G e o GG. Então, quer se esconder de alguma porque coisa. Você vê que vai muito além. Não é ali vai para além da imagem, externo, né? para além da imagem, né? Aquilo tá lá dentro dela, o pensamento dela, é a forma como ela se vê, o subconsciente, padrões e julgamentos, o que a gente vive isso hoje, né? As mulheres querem se encaixar em padrões e julgamentos. Sim. Né? O que a sociedade dita. A indústria da beleza, a indústria da beleza, né? Às vezes é o companheiro dela que tá lá, que às vezes fala que ela tá gorda ou que ela tá magra demais. Então, vai muito além. Eu tento sempre ajudar, por isso que eu converso muito. Eu sempre converso, eu tento entender. E aí, com jeitinho, né? Eu chego e falo. E às vezes eu indico profissionais. Sim. Falo aqui, eu tenho uma psicóloga legal para te indicar. Eu tenho uma médica, a doutora Bruna, que me ajudou. Eu indico, porque vai, às vezes, muito além daquilo que eu, Marcela, ali, posso fazer naquele momento por ela. Porque se ela não consegue enxergar, se enxergar, não, eu sou um manequim 38, ou não, eu sou um manequim 44, tá tudo bem, gente. Ser 38, ser 44. O importante é a mulher estar bem com ela mesma. Sim. Tem que parar de achar que só o bonito é o corpo sarado. Que só o bonito, né, é aquilo que a gente vê no Instagram todo dia. Ou é aquele corpo seco, né, que tem aquelas mulheres que querem ser... Vai até contra o biotipo. A Bruna pode falar isso melhor que ninguém. Porque tem mulher que tem um biotipo que jamais vai ser... Adianta eu querer ser Gisele Bündchen? Não vai adiantar. Verdade. Né? E é se aceitar e ser feliz assim. Somos lindas. Cada mulher, ela carrega um superpoder. Sim. Que é o poder de ser única. Verdade, olha que Ninguém vai ser como você, Bruna. Ninguém vai ser como eu. Vai ser como você. Ninguém. Verdade. Somos únicas. Na nossa forma de ser, com a nossa própria beleza. Isso me chama muita atenção, porque eu cheguei, né, na semana passada e eu fui no BH Shopping para comprar um sapato, porque eu tinha esquecido meu sapato no Rio. Aí eu falei, gente, eu vou ter uma festinha pra ir, eu vou comprar um sapato. Aí eu tava lá experimentando o sapato e tal. E a gente mulher presta atenção em tudo, né? E aí eu vi duas moças que também estavam comprando e uma virou e falou assim, eu não posso levar esse sapato tão alto, porque senão eu não vou conseguir pegar ninguém, porque os homens estão todos muito baixinhos. E a outra virou e falou assim, olha os comentários que eu achei assim muito engraçado. E a outra virou e falou assim, pois eu não vou levar esse sapato porque eu acho que as pessoas vão me ver muito perua. Então, quer dizer, olha como que você não compra para se satisfazer, Sim. mas para satisfazer o desejo, a vontade ou a necessidade de alguém. Ou para favorecer um personagem que você cria. Por isso que é legal... Eu criei uma personagem pra mim. Sim. Eu era princesinha presa no castelo. Por isso sofreu tanto na hora que ela se percebeu diferente, né? Daquela princesa, da Barbie, da Sandy. Aquela moça tão
que tinha que se enquadrar a todos os padrões de perfeccionismo, de ser a mulher maravilha, a boa mãe, a boa profissional, a boa médica, a boa amiga. Linda, sarada, malhada. Linda, sarada, Ai, gostosa, cansa, malhada. né? Peraí, gente. Tem hora, assim como a gente chega em casa e tira a roupa e tira o sapato e vai se despir, né? Para tomar aquele banho relaxante, a gente muitas vezes tem que se despir dessas camadas sociais, despir da vida e ser só você. E é bom ser só você porque você entende que ora pode ser uma super mulher, ora pode ser uma super sedutora, uma super gostosa, ora pode ser só uma mãe. O que eu quiser, né? Eu Outra posso hora ser o que eu pode quiser. Posso ser só aquela mulher largada no sofá, descabelada e tá tudo certo. Adoro. Quem não quer fazer isso de vez em quando? Ficar o dia inteiro de pijama, tem mais, né? Eu adoro as roupas da Marcela, que são lindas, poderosas. A gente fica mais, né? Tchau. A gente chega chegando. Mas tem hora que um pijaminha... Cai bem. Cai bem. Né, Marcela? Um chinelinho. Ou até andar descalço. É isso. É ser você. Sim. E eu acho que... A identidade que a gente busca e que não é fácil, né? Às vezes a gente apanha pra se... Olha o tanto que foi difícil eu me perceber que eu podia ser tudo ao mesmo tempo. Ou que, né? Foram dias não foi de fácil, muita luta. não. Né? Não. E principalmente a gente que é mãe, você sair de casa. E é legal falar disso porque a gente está aqui diante de três situações muito distintas. A gente está diante de uma mulher que trabalha com moda e que sai de casa, que tem que estar ali no trabalho, mas que mais ou menos tem um horário quase que regular, né, Marcela, para voltar. E tem uma mulher que a vida se torna imprevisível. Mesma hora que está em casa, chama, sai, tal. E tem uma mulher que quando o filho fez 15 anos, ela resolveu mudar de estado e recomeçar uma vida diferente. Porque ela se via infeliz na vida que ela tinha. E aí, o que eu quero dizer com isso? Olha por que eu estou puxando esse assunto, Bruna. Você vai lembrar de uns momentos seus que é interessante a gente trazer. O que mais acarreta a gente quando a gente vai tomar uma decisão por nós mesmas e para nós? A culpa. A culpa. Os Verdade. filhos. Sempre. A sociedade vai te cobrar. Sim. Peraí, mas você vai deixar seu filho? Mas seus filhos estão ficando sozinhos? Mas peraí, seu filho ainda é pequeno. A culpa. Julgamento. E aí me vem uma outra passagem que ela é muito marcante, foi assim, primordial, foi como se abrisse as correntes da minha vida. Foi quando o meu filho disse: mãe, se você estiver feliz, eu estarei feliz. Ah, que lindo. Essa Porque frase uma me mãe- marcou. Porque uma mãe feliz faz o filho feliz. Uma mãe triste faz os filhos tristes. Verdade. Então, quando você entra no avião, qual é a primeira frase? Num caso de emergência, ao cair as máscaras, coloque-as primeiro em você e depois ajude quem estiver do seu lado. Se eu estava morrendo, como é que eu poderia salvar? Você que é o meu filho. Eu tive que ficar 1 ano fora para me reconstituir, para rever todos os meus valores, o que é o que não é importante para mim, para hoje conseguir estar aqui com vocês e entender aonde é o meu lugar e como que eu tenho que me posicionar. E isso arrastou Bruna por muito tempo. Ela chorava Até hoje, todas as gente. vezes. De vez em quando eu dou umas caídas. É, eu eu falo, vejo. opa, parou, Bruna? Aí eu ligo pra ela de vez em quando ela fala assim: a culpa materna de novo? Eu falo: não, dessa vez não. Porque Aí ela- arrasta. a Muitas gente- mulheres desistem do profissional, das próprias Várias. vidas, abrem mão, às vezes, de uma relação infeliz, abrem mão da profissão delas mesmas, porque elas não conseguem lidar com a culpa. Mas quem é que está culpando? É ela mesma. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Exatamente. Então a gente que é o problema. E aí entra a parte lá do subconsciente. O que o meu subconsciente entendeu como uma boa mãe? Aquela que ficava em casa 24 horas Maria. para os filhos. Lembra do Vida de Maria? O vídeo que eu passo para vocês? Eu trabalho muito com vídeos, livros, né, imagens, enfim, eu vou fazendo vários recortes da vida, das coisas que eu vejo e mando para elas. E falo assim, veja nessa situação, o que você entende disso? Porque assim como uma criança que precisa dos 5 sentidos, né, para poder se firmar e se reconhecer na vida,
para a gente reaprender, é a mesma história. Então, você precisa desses 5 sentidos para você se perceber, se reconhecer, se posicionar e se transformar. Que isso que é o legal, né? E era sempre a isso. gente sempre se transformando. Porque por mais que eu achasse, eu sabia que aquilo era bom para mim, mas o meu subconsciente me falava que aquela era a mãe certa. E aí, na pandemia, eu entendi isso. Porque eu fiquei 2 semanas sem trabalhar. No início, meu marido estava com muito medo, ele é intensivista, ele trabalha no CTI. E ele falou, amor, alguém tem que ficar com essas crianças. Assim, era um medo até de morrer os dois, na verdade, no início. E ele falou, olha, eu preciso continuar no CTI, como o seu é mais flexível, segura um pouquinho aí, vamos ver o que vai acontecer. Porque ele estava com medo realmente de morrer os dois e as crianças ficarem órfãs. Mas olha só, em momento algum você abriu mão da sua profissão, em momento algum você deixou de ir trabalhar, você só redirecionou, você só realocou as prioridades. Não, e eu o que parei. que eu parei você parou um tempinho. Mas porque eu achei que eu tava com Covid. Não, mas aí foi por outro motivo. Eu tô falando nesse processo. Sim. Você não parou, porque eu acompanhei. Nunca. E o mais interessante foi que você só realocou as prioridades. E uma coisa que eu sempre falava com você, não é a quantidade de tempo que se passa ao lado de alguém, mas a qualidade desse tempo. Tem pais, e eu conheço bem muitos pais, que passam o dia inteiro ao lado dos filhos e os filhos sequer têm intimidade com esses pais. E tem aqueles pais de meia hora, de um fim de semana, de a cada 15 dias, de uma vez por mês, que naquele dia imprimem o máximo de qualidade de tempo e aí ali nasce uma relação de cumplicidade, de companheirismo, de amor. E ela se constrói com memórias. As relações se constroem com memórias. Então, que essas memórias sejam sempre as melhores, né? E eu percebi isso na pandemia, porque eu estava à toa o dia inteiro dentro de casa, me sentindo inútil, porque a gente que está acostumado a ajudar, sei lá quantas pessoas, né, por dia, você ficar ali à toa, o TDAH ainda dificulta um pouquinho esse processo, porque eu sou muito hiperativa, e aí eu pensava, eu tô aqui fazendo o quê? E eu não estava feliz. Na terceira chamada de mãe, eu falava, o que é, Jesus abençoado? O que tu quer, meu Deus do céu, socorro? Porque, assim, eu não estava feliz. E aí, o tempo que você tem não é a mesma paciência que você tem quando você sai, não é a saudade que você tem doido para ver. Então, eu acho que isso faz parte do novo normal agora, né? Então, o normal é que os pais trabalhem, sintam saudade, cheguem em casa, aí sim, larga o celular, guardei na gaveta, eu falo, agora eu sou de vocês. Então, isso me fez muito... Que seja 10 minutos, que seja meia hora, mas seja inteira. Esteja ali, né? Não é estar ali com a cabeça em 3 mundos diferentes. Em 10 lugares diferentes. Brinca, entendeu? Senta, deixa pular na cabeça, bagunça o cabelo, me maqueia, tá tudo certo, porque é o momento que a gente é deles, né? E isso me fez lidar muito bem com a culpa. Eu sempre lembro do Ricardo falando, mãe feliz, família feliz. Então eu lembro disso. E eu falo até com meu marido, falo, gente, não adianta, se eu estiver infeliz, cara, desanda tudo aqui. Porque o Davi, ele é muito sensitivo, então ele sente a energia da casa. Então, quando eu não tô bem, ele não fica bem. E a outra, que é meu espelho, acaba pegando também. Então, assim, não pode. Não temos essa opção. Que eu falo muito para nós mulheres, né? E quando eu fui estudar arquétipo feminino, eu voltei lá desde a época da criação. E isso começou com o meu trabalho de mestrado, que não tem nada a ver com a área da inteligência emocional, que eu fiz mestrado em criminologia. Conta a história das presas lá pra gente. E aí, então, como que começou essa loucura toda? Fazendo esse mestrado de criminologia, eu queria entender por que os homens eram melhor recebidos, melhor acolhidos nas penitenciárias, nas prisões, do que as mulheres. E foi muito interessante, porque as mulheres muitas vezes não recebiam a visita dos próprios parentes, da própria família. E as primeiras pessoas que largam a mulher, via de regra, é o companheiro.
E aí eu falava, gente, mas a mulher, ela vai, ela leva comida, ela leva o cigarro, ela tá do lado do cara o tempo inteiro. E quando é o contrário, isso não acontece. E por que não acontece? E aí eu fui querer entender essa constituição, essa força. Mas eu não queria aquela mulher que se visse, que se enxergasse como vítima por estar dentro de uma penitenciária. Mas eu queria aquela mulher que era forte, que estava ali dentro. O que essa mulher tem de diferente daquela outra que ainda acha que é uma vítima da sociedade? Eu estava falando sobre quem? Eu estava falando sobre as líderes em facções criminosas, que são poucas, principalmente no Brasil. E eu tive o prazer de conhecer algumas. Eu falo prazer porque é interessante. Elas têm as histórias delas. E fui no Uruguai também, conheci algumas, enfim. Conheci uma chilena. E tem muito pano para manga essa história. Mas o que essa mulher tinha de diferente? O que fez com que me chamasse tanta atenção? A força dela. E ela falava, aqui, você acha que eu sou diferente de você? Não, eu sou igual a você. Eu sou mãe, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou filha. O que me determinou em comandar uma organização criminosa é porque como a sociedade nos vê como pessoas fracas, fragilizadas, eu precisava criar meus filhos. E não ia ser de uma determinada forma que eu ia conseguir dar para os meus filhos aquilo que eu sonhava. É aquilo que a gente fala, o que a sociedade impõe, né? O que a mídia impõe, né? E aí me chamou a atenção também, que aí eu fui buscar, quando é que começou essa origem da força feminina? E ela começa antes de Adão e Eva. Porque tem relatos na história que fala que Adão e Eva, a Eva já foi a segunda esposa de Adão, porque antes da Eva tinha uma outra mulher que ela seria a detentora de toda a força, e aí Deus coloca o Adão. Então existem aí algumas contradições nessa história. Mas na Grécia, eles já pegam a mitologia grega, as forças das deusas gregas, né? Daquelas mulheres poderosas, Afrodite, enfim. E eu falo muito de Afrodite porque ela é a mais conhecida, né? Mas a gente tem várias. E os homens também têm esses deuses gregos, né? O Eros, enfim, que regem essa força. E é interessante quando você vai pegando o arquétipo, e você vê que ela esbarra hoje na nossa sociedade. Nós aqui repetimos arquétipos o tempo inteiro. Arquétipos, então, é só repetições de padrões. Repetições de histórias que começaram anos-luz lá atrás. A Bruna falou aqui agora há pouco daquela mulher perfeitinha. Isso. Da boa dona de casa, da mãe que só vivia para os filhos, né? Que não tinha essa demanda social e tal. Isso é um arquétipo, né? Esse novo normal, essas mulheres que saem pro mundo, saem forte, saem determinada, é um novo arquétipo que se cria, que se constrói em construção. Uhum. E aí, entender o que essas mulheres, por que elas agiam como agiam, 99% era por causa da família, dos filhos. Elas não queriam que os filhos fossem humilhados, rejeitados, renegados. Elas não queriam ser submissas. Então, elas viram na sensualidade, no poder, na força, uma forma de comandar, ganhar respeito, ganhar autoridade. E aí se posicionaram de uma forma, né? Não estou aqui para julgar, cada um faz a sua escolha e colhe os resultados dessa escolha. Mas para você ver, eu te falo, você também não sai todos os dias para trabalhar, para lutar pelos seus filhos? Não estou justificando não, viu, gente? Antes que me atirem pedras aí, não estou falando que é certo ou errado não, mas eu estou falando a motivação. É a mesma. A motivação é sempre a mesma. Então, isso que é o legal na mulher. Quando você estuda a mulher na sua essência, seja ela boa ou a mulher má, né? Socialmente falando e legalmente falando, a gente está falando de uma única essência. Então, o que te freia? É o que a gente trabalhou no começo do seu processo. Os princípios e os seus valores. O que vai te reger? Primeiro é família de tudo, de são tudo, os valores. de tudo. Quem são os seus valores? Família, você lembra de alguns seus, Bruno? Porque é tanta gente que eu... Amor, gratidão. Ela tinha alguns. E tem os seus princípios. Então, todas as vezes que isso acontece com a gente, que você está num lugar, em uma situação,
e aquilo vai contra o seu princípio, é como se acendesse um alerta, né, vermelho na gente e fica ali piscando. Não faça. Isso está errado. Isso não é legal. E aí, quando a gente tenta burlar, né, esse aviso, a gente normalmente quebra a cara. A gente se decepciona. É porque eu tô indo contra uma coisa que é fundamental para mim. Sua base. É o seu pilar. O princípio é o seu pilar. Então, todas as vezes que você desrespeita o seu princípio, você está se desrespeitando. Total. E pro meu subconsciente, o fato de eu trabalhar era desrespeitar o meu princípio. Exatamente. Embora o meu consciente não concordasse com isso. Então eu tive que, tipo, dar uma reprogramada mesmo na mente e mostrar, filho, o meu subconsciente, ó, mudou. Abre a gaveta, tira aquela fichinha antiga e bota nova. É tão engraçado que eu vivenciei isso quando eu me separei. E era algo que eu não sabia, que eu não imaginava que eu teria, na verdade, essa reação. Mas eu sempre, família pra mim sempre, né, até hoje é o meu primeiro pilar mesmo, mais importante, princípio. E quando eu me vi, eu saindo com os meus 2 filhos, indo pra um restaurante sozinha, eu e meus 2 filhos, eu falava, cara, isso tá errado. Tá faltando alguma coisa, Tá faltando né? alguma coisa. Não, isso não, eu me sentia mal. Olha. Como se eu fosse, sabe, um peixe fora d'água. Não, eu sou errada aqui, eu sou separada, estou separada. Cadê o pai dos meus filhos? Cadê a família constituída? E aí, eu reparei, eu falei, gente, isso é um preconceito enraizado em algum lugar? Olha pra você ver, eu precisei passar por uma situação pra ver. E aí, lógico, né, com o passar do tempo, eu hoje, como se diz, consegui, né, sair disso, né? Hoje já pra mim isso é natural, saio com os meus filhos e tá tudo bem, né? Mas era algo que eu não imaginava. Mas eu acho que... Olha aí. É a reprogramação mental, que a gente de um jeito ou do outro Isso. acaba fazendo. Mas é Isso. engraçado, porque eu trabalho com isso. Mas quando eu me separei, era como se eu estivesse despida. Eu olhava assim, eu Eita. falava, meu Deus, e agora? E veio o estranho, medo, né? e vem a ansiedade, o que vai ser de mim? Isso. E será que eu nunca mais vai ter ninguém na vida? Isso. Será que ninguém vai me olhar assim? E ninguém vai muito gostar de estranho, mim? é. E aí, aqueles pensamentos, eles começam a tomar conta de você e você tem que... Peraí. Mas é engraçado, porque Certo. a gente escuta isso o tempo todo. Eu até hoje, eu tenho quase 2 anos já que eu separei. Até hoje, às vezes, eu vejo mulheres, e principalmente de outras mulheres, a gente escuta, falando assim, nossa, mas você com 2 filhos é mais difícil, né, arrumar alguém que quer. Aham. Aí eu, como assim? Porque eu tenho 2 filhos, sabe? Mas, penso a mesma mas eu não me identifico com isso, porque isso é sobre as pessoas, não é sobre você. mim, Exatamente. sabe? Hoje eu tenho esse filtro tranquilamente de alguém falar isso pra mim, falam, e eu, pra mim, falo, ó, não falta pretendentes. Mas você Né? tem que estar muito bem E- com você. Por isso que E total. você com Não você deixe, sempre. né? E até para não deixar essa dúvida, esse medo e essa Sim. carência, né? Porque às vezes pode acontecer de você falar assim, você se coloca num processo tão de incertezas que você fala assim, peraí, eu preciso ter alguém do meu lado, e aí você aceita qualquer coisa. Imagina o tanto de mulher, o tanto que existe hoje, que às vezes não sai de um casamento, que tá infeliz, porque tem medo de ficar ali Do julgamento. do julgamento, mas que e as também pessoas de não vão arrumar uma falar. outra pessoa, Sim, de não ficar ser feliz. sozinha. Sabe Ah, porque uma eu tenho coisa 2 filhos, que- 3, 4, ué. Eu gosto muito, né, de Freud. Freud fala que nós temos a tendência de sublimar nossos pensamentos, né, nossas vontades, e depois elas viram frustrações. Ele já falava isso nessa época, e é verdade. Toda pessoa que não se desafia, que não busca, que não aceita o seu processo, seja ele qual for, na área da inteligência emocional, na área do emagrecimento, do alto valor de se cuidar, uma mulher de alto valor, ela não tem medo do desafio. Ela vai com medo, ela fala, o medo, me dá a mão aqui. Vamos juntos. É, isso aí. Tem que ir Vambora. com ele. Tem que ir com Vambora. ele. É só não parar. Não Mas pode deixar ele parar, gente. Eu uso um termo que ele é até chulo, mas que faz muito sentido, que é a prostituição de mim mesma. Essa é a pior.
Porque quando eu deixo de fazer algo que eu quero, que eu tenho vontade, eu vou perdendo tesão pela vida, eu me prostituo. Seja num relacionamento infeliz, seja num trabalho infeliz, seja numa situação infeliz. E o pior, no final, eu nem sou bem remunerada, porque eu vou continuar frustrada, infeliz. Não vai né? ser bom, porque você não vai fazer bem para as pessoas. Você perde o brilho. Então, é muito comum, às vezes, a mulher que vira a chave da vida, né? Que, às vezes, abre mão de muitas coisas para se posicionar, as pessoas virarem para elas e falar assim, você vê muito isso, porque a primeira coisa que a gente quer cuidar é do visual, é o corpo, é a imagem, né? E sim, eu estou diante de duas mulheres que trabalham diretamente com isso. E aí é muito interessante que a gente fala assim, as pessoas falam assim com a gente, nossa, mas você tá tão mais nova, você tá tão mais bonita. Sim. Peraí, eu mudei? Mudei. Eu mudei eu passei a me enxergar, a me respeitar. Então, é quando eu sou leal a minha essência, o meu brilho, ele muda. E isso é gostoso. Isso não tem preço, né? Não tem preço. É, porque quando você tá bem, você faz bem para quem tá do seu lado, né? É aquilo que eu falei, quando eu não tô bem, eu prefiro nem atender meus pacientes. Porque não vai ser legal. Porque eu sei que é isso, eu brinco muito da história do girassol. Eu quero ser um girassol sempre para todo mundo. O girassol, ele faz o quê? Né? Ele vira pro sol para buscar a luz. Mas tem hora que ele também... E o mais legal é que quando não tem luz, eles viram um pro outro para trocarem a luz. Exatamente. Então, eu acho que esse é o nosso objetivo aqui. E é o meu objetivo com todo mundo o tempo inteiro, é poder dar um pouco da minha luz, que a gente chora, a gente estuda para se melhorar. Eu peço para os meus pacientes assim, eu quero 1% de melhora todos os dias. Então, você não precisa perder 10 quilos em uma semana, você não precisa malhar 3 horas por dia, eu quero que você faça um pouquinho todos os dias. Eu quero que você comece com 15 minutos de atividade física por dia. Porque é o que você dá conta, é o que não vai sobrecarregar seu corpo, porque você está acima do peso, seu joelho não vai aguentar se você sair correndo por aí. Porque o maior erro é que o povo quer tanto, né, emagrecer 10 quilos em uma semana, e aí eu vou para academia, no primeiro dia compro 10 roupas, 5 tênis, fico 2 horas na academia e passo o resto da semana deitado, porque eu não aguento mais nada, porque me acabaram comigo no primeiro dia. Então, o que a gente tem que entender é isso, é essa constância. E isso é com tudo, é com autoconhecimento. Então, todo dia eu brinco daquele livro O Milagre da Manhã, eu amo. Então, são 5 ou 6 passos para fazer todo dia. A meditação é uma coisa que me ajuda muito a me conectar comigo mesma e com Deus. Aí o povo fala, mas é difícil demais fazer meditação. Tem meditações guiadas, tem vários tipos aí de perdão, né, de tudo. Eu tenho uma meditação no Mente Magra, no meu curso, que é para o processo de emagrecimento. Porque eu escutava da minha avó que criança saudável era criança gorda. E tinha essa ideia. Os antigos falam. O que está gravado no nosso subconsciente? Isso. Então eu passo a vida inteira fazendo dieta, mas o meu cérebro tá lá me boicotando, me fazendo comer mais, porque o saudável é gordo. Você percebeu que às vezes a mulher, ela dá a luz, aí nasce aquele bebê gordão, fala, nossa, que lindo! Olha só, que meninão que ela teve. Eu falo, é mesmo. Eu falei, é diabético. Magrinho lá e tal, nossa. Tadinho. Eu falo, esse lindão que vocês acham, é uma criança de uma mãe diabética, amores. Tem nada de lindo, ele é macrossômico, né? Então, é isso. Então, isso eu falo que é uma reprogramação mental para a gente poder entender a mesma coisa do paciente bariátrico, né? O paciente vai lá, faz uma cirurgia, corta o estômago e grande parte deles voltam a engordar. Ou trocam a compulsão pela comida, por bebida, por compras, por drogas. Porque é aquela pessoa que não entendeu que não adianta só cortar o estômago. Eu tenho que mudar o jeito com o qual eu encaro a comida. Se eu encarar ela só como fonte de prazer, vai dar errado. Então, a gente tem que entender os nossos momentos. Compulsão,
Acontece com todo mundo? Sim. Não pode tornar uma constância. Ah, cervejinha do final de semana. De vez em quando pode? Pode. Não pode virar rotina. Equilíbrio, né? Tudo na vida é o equilíbrio. A gente tem que atingir isso. Então, enquanto as pessoas não entendem que a rédea está ali, eu tenho que tomar conta da minha vida e decidir o que eu quero e o que eu vou fazer. Todo mundo sabe, gente, o que faz bem de comer, o que faz mal. Todo mundo sabe que doce faz mal. E hoje é legal, né, Bruna? Porque a gente tem aí a indústria hoje, ela trabalha para facilitar também a nossa vida com relação a isso. Seja nessas novas composições, né, do adoçante e outras coisas. Então, eu acho que se a gente faz uma busca e a gente tem um propósito, é aquele negócio, trabalhar primeiro o eu, né, e me entender o porquê que eu ajo como eu ajo, por que eu faço as coisas da forma que eu estou fazendo, o que eu estou querendo fugir, o que eu estou querendo enganar, quem eu estou querendo burlar. Aí fica mais fácil de entender esse processo, aceitá-lo, e o mundo tá também para facilitar isso. E ao contrário, não precisa de buscar coisas mirabolantes, muito caras. Hoje, até para andar bem arrumada, sim, né? Tem aí boas opções. A mulher consegue mostrar classe e elegância, às vezes com o básico. Com certeza. Né? E o básico também é chique. Eu gosto disso, sabe? E na indústria do alimento também tem muito isso. Tem coisas simples que facilitam. Olha a receita que você passou no começo. Gente, vai lá, busca a coisa da natureza, né? Não precisa de comidas caríssimas, não sei o quê. Não, básico, um ovo, um franguinho, uma carninha, uma banana, um não sei o quê. Enfim, é isso. Vocês foram convidadas pro almoço, né? Mas hoje não tem um almoço, mas porque a gente vai falar o quê? Isso foi uma enganação. O que é o ideal? A gente vai falar sobre... Vamos pedir um patrocinador, né? Eu quero, né, gente? Quem é que vai patrocinar nosso almoço agora? Eu quero uma carninha com uma salada, bem low carb, mas temos vários patrocinadores aí. Inclusive, hoje a gente vai falar do Mag Vegan aqui, que é um adoçante, que é o eritritol, que eu recomendo todos os dias. Todas as receitas que eu faço low carb, pãozinho low carb, bolo, elas usam o eritritol, que eu gostava muito do xilitol também, mas o xilitol ele dá um desconforto gastrointestinal e a gente acabou optando mais pelo eritritol mesmo. Então, esse é o que eu recomendo. Na low carb, a gente super indica ele. Tem as fontes de proteína. Eu sempre falo, gente, come, se encha de substrato para o seu músculo, que é o que a gente quer, não é? Total. É diminuir gordura. Marcela, eu vou dar uma de atrevida. Um é para você, outro para mim, ó. Todo mundo vai levar o seu, aí, né? Ó, tá vendo? Ó. E eu falo muito, né, do equilíbrio do corpo, né? O nosso corpo tem que estar em equilíbrio também. Então, a gente faz a meditação para equilibrar a mente. A atividade física, eu falo que são os dois pilares. Ela mexe tanto com a mente quanto com o corpo. Mas ela melhora muito esses neurotransmissores que são liberados. Até a libido aumenta, gente. Tudo. É isso. Ajuda muito. Todo mundo que me procura, eu falo, olha, vamos cuidar disso aqui, o básico, mas atividade física. Não existe melhora de humor, melhorar a mente sem melhorar o corpo. Mente e corpo andam juntos. Com certeza, né? Total. E a nutrição também, né? Nutrição a dieta, é a base, o que eu como. Por exemplo, o autismo, o TDAH, são patologias aí que elas são genéticas. Lógico, vai passar, enfim, não tem como evitar isso, né? Diferente da obesidade. Tem lá um genezinho, eu falo que o gene tá lá, ele é responsável por 10%. Ele é responsável. E os outros 90% somos nós. O autismo já é um pouco diferente. Então, a base dele é mais genética, ele transmite, mas a alimentação melhora ou piora os sintomas. E eu, tendo TDAH, eu vi isso na pele, assim. O leite e o glúten são duas substâncias que eu não tolero. Eu tinha refluxo com glúten,
o leite me descompensa, assim, mentalmente. Eu fico muito mais hiperativa. Eu ia falar isso, porque a alimentação também, ela dá reflexo no seu comportamento. Total. E ela traz reflexo para sua mente. Então, é aquilo que a gente sempre fala aqui desde o começo, está tudo interligado, gente, mente, corpo, autoestima, Tudo. né, visual, tudo tá interligado. Você não separa, eu vou cuidar só disso, não, é tudo. Você cuida do conjunto da obra, entendeu? Senão não funciona. Você tá lá, péssima, horrorosa, se sentindo mal. Vai no espelho. Eu tenho uma técnica que é da Mulher Maravilha, que eu adoro. A posição da Mulher Maravilha. Pra melhorar, né? Tipo, fica no espelho com a posição da Mulher Maravilha. Ele faz parte até do meu Os Segredos da Mente Magra. Ele é um dos dias da mente lá, é a posição da Mulher Maravilha, que ela melhora a autoestima. É comprovado cientificamente, né? A Amy Cuddy, que é uma psicóloga norte-americana, que fez esses experimentos aí. Então, a gente tem técnicas para melhorar a sua autoestima, a sua autoconfiança. Tem as afirmações. Então, você para no espelho e fala, cara, eu sou boa, eu vou conseguir o que eu quiser. Eu mando escrever no espelho, às vezes? Escreve no espelho. Né? Eu ando com muito post-it, né? E na minha mesa de trabalho, assim, eu coloco na frente vários post-its, dá até pra mim. Porque o que eu ensino, eu acho que aqui todas nós trazemos muitas verdades, porque tudo que a gente ensina, tudo que a gente fala é o que a gente vivenciou. Então, não é teoria, isso que é o gostoso. Porque quando só tá na teoria, as pessoas têm muita teoria, mas ela não sentiu a dor. Ela não sabe o que é passar por aquele processo. Para ela é fácil, porque ela não sabe o que é isso. Não, aqui só fala quem passou por todos esses processos, por quem foi forjada mesmo na dor. Então, eu falo, às vezes eu falo com as minhas pacientes, escreve, coloca bilhetinho na casa, espalha vários bilhetinhos para você. Hoje você tá linda, gostosa, poderosa, maravilhosa. Nossa, até esse cabelo bagunçado combina com você. Você é única, você é especial. Por quê? O que você está fazendo ali? Mandando afirmações para o seu subconsciente para que ele crie novas reprogramações, muda o seu campo energético. Hoje a gente trabalha muito também com a questão da energia e a física quântica, porque ela está interligada à neurociência. A neurociência hoje entende e reconhece, né, trabalhos já publicados em Harvard e vários outros lugares aí, que o nosso estado vibracional é que atrai ou repele aquilo que chega até você. A lei da atração, que eu amo. A lei da atração, que é a mais falada. Mas as pessoas usam isso de forma incompleta. Por que só 3% da população mundial comanda o mundo hoje? São os bilionários, são pessoas realizadas e de sucesso. Porque esses 3% da população mundial conseguiu trabalhar a lei da atração. O subconsciente, ele sabe fazer e ter comando sobre o seu subconsciente. Você então, viu, gente, para não é nada emagrecer, difícil. eu tive que reprogramar, porque eu me sabotava pelo que estava gravado lá. E as nossas ações, elas são conscientes, é só 5%, Só 5%. que comanda o cérebro, o resto do 95% é do subconsciente. Então eu tenho que me autoconhecer, entender. Eu falo muito com elas assim, o que os seus pais, os seus avós falavam sobre o peso, o que era normal para eles. E por quê? O que eu como é o que minha filha vai comer, né, gente? Sim, não tem jeito. Eu posso falar pra ela que isso aqui é bom, mas se ela não me ver comendo... É o ditado, Não é? Bruna. As pessoas falam assim, fala o que eu faço, mas não faça o que eu falo. Não. As pessoas têm que falar e fazer. Porque o filho não vai acompanhar, não é a sua fala, mas o que você faz. Total. É o que seu a gente exemplo. faz aqui. O exemplo arrasta mais do que as palavras, né? Eu só recomendo o que eu uso. Então, assim, antes da gente Total. trazer pra cá, eu levei, Você usei, experimentou? testei, Tô doida pra vi se não experimentar aumentou já. a glicose. Esse outro aqui, ele é um suplemento, né, que melhora a fome, a compulsão. Ele tem o cromo, que melhora a compulsão pelo doce. Nossa, eu tô precisando dele, hein? Eu tô nervosa. A taurina melhora o foco. Então, Olha assim, aí. meu foco melhorou. Eu tenho TDAH e não tolero os medicamentos para TDAH.
Um me deixa agitada demais, o outro tira a minha criatividade, o outro me deixa morna demais. E é interessante, porque eu também tenho TDAH, né? Então, isso aqui virou uma suplementação, vitaminas, minerais, todo mundo tá com a vitamina D baixa, tá com a vitamina B12, o povo fala, eu como carne demais. Aí eu vou lá ver a vitamina B12, tá baixa. Eu falo, peraí, então não come carne demais. Qual que é o tanto de carne que você come? Sei lá, 100 gramas por refeição. E aí a gente vai fazer o cálculo do dia, que é no mínimo 1 grama por quilo por dia de proteína. Só que 100 gramas de carne não é 100 gramas de proteína. Então eu vou, eu como 100 gramas de carne e tô achando que eu tô comendo 100 gramas de proteína. Eu achava. Não é. Então você tem que entender que num bife de 100 gramas, sei lá, 70% vai ser proteína. Tem gordura, né? Água, né? Água, açúcar não tem, mas tem um pouquinho de água, então acaba. E aí, pra fase de hipertrofia muscular, eu já preciso de 3 a 4 gramas por quilo por dia. De proteína. Por isso que tem que comer mais carne, né? Carne. Por isso que a gente suplementa o whey protein. Que o whey ajuda. Que é a proteína do soro do leite, né? Então, a gente tem que entender onde que a gente entra aí pra poder otimizar tudo isso. E aí, essas vitaminas e minerais, o pessoal chega lá no consultório, tá cansado demais, tá sem força para treinar. A gente faz toda essa suplementação individualizada, vendo qual que é a necessidade de cada um. Né? As duas já passaram pelo processo, podem contar um pouquinho. O que é para vocês, né, serem minhas pacientes? O que mudou para vocês, tanto na mentalidade, na alimentação? Conta um pouquinho pra gente. Pra mim foi maravilhoso, né? Eu, na verdade, quando eu procurei a Bruna, né? Quando eu te procurei, eu tava com libido lá no pé, tava saindo, né, no meu processo de luto, meu corpo, eu me olhava no espelho, não era aquilo que eu me identificava, falava, não, eu não sou essa que tá aí, gente, não sou eu, acha, né? E foi fantástico porque mudou tudo, na verdade, né? Muda a nossa autoestima, mudou a forma como eu passei a me enxergar, minha autoconfiança. Foi fantástico. Eu virei realmente uma outra mulher, né? Isso é visível, quem vê antes. Esses dias me mandaram uma mensagem falando assim, nossa, você tá tão linda. Qual médico fez sua harmonização facial? Eu falei, eu não fiz harmonização facial. Lógico assim, faço botox. Você cuida. Sim, bioestimulador de colágeno, mas nunca mudei meu rosto, a forma, nem nada. Eu mudei a minha alimentação. Eu mudei atividade física, né? Personal top. Personal também. Muito bom, né? Que eu tenho, Alan Barros, né? A esposa dele também, a Gisele Abreu. Foi então, o seu marido, na época, que falou que queria botar um pôster meu no meio da sala. Na época eu estava casada, na época eu era casada. Quando eu procurei a Bruna, porque, né, a libido lá no pé, não existia libido, eu passei na Bruna, a libido virou uma coisa que louca. Falou, peraí que eu vou colocar um pôster dessa médica aqui na minha sala. Então salva casamentos também, né, gente? O meu foi outro quesito que não salvou, mas por esse não vai ser, né? Então foi assim, maravilhoso, foi um divisor de águas na minha vida. O meu processo também não foi diferente, né? Bruna veio e depois eu fui. E quando eu fui, eu também tava assim, sem energia. Eu amo o que eu faço, mas eu falava, Bruna, eu não tô dando conta. Eu tinha uma personal muito top também na época, mas eu chegava lá, às vezes eu não produzia, eu não rendia o tanto que eu poderia render. Eu ficava muito cansada, apática, eu queria ficar só deitada. E aí foi muito interessante, porque Bruna fez esse rastreamento, né, com os exames e tal, e suplementações e medicações. E eu também, assim, eu senti a diferença no acordar, né? Porque você já acorda diferente. A questão do libido muda, isso é bom. Enfim, tem várias outras situações aí e você vê o resultado. Então, é muito... E além do que, gente, essa facilidade, esse acesso a quem está te acompanhando, eu falo que é muito importante, porque qualquer dúvida, Bruna, isso aqui é legal, posso comer isso, aquilo, Bruna, hoje eu não estou muito legal, eu estou sentindo assim, eu falo que o diferencial em qualquer processo é você poder contar com aquela pessoa, né, na hora que a sua dor está batendo.
E às vezes eu queria fugir mesmo, e eu falava, olha, eu quero comer um docinho hoje. Ela, não, então faz assim, faz assado. Então foi um diferencial. Ai, que bom, eu fico feliz por estar no processo de vocês, por vocês estarem comigo também. A gente tem que agradecer, nosso tempinho tá acabando. Sim, verdade. Mas foi muito legal, um bate-papo muito leve, muito descontraído. E eu acho que a gente trocou muita experiência que vai ser bom para vocês, quem estiver vendo. Espero que tenha ajudado em alguma coisinha, cada ponto das dificuldades nossas, né? Que eu falo assim, o inteligente é aquele que aprende com os próprios erros e com os erros dos outros. Sim, então a gente erra pra gente se levantar e acertar um dia. Então, né, desistir nunca, tá? Então, eu tenho paciente que às vezes perde peso, depois volta a ganhar. E eu falo, cara, beleza, tudo bem, aceita. Errou, comeu, beleza. Agora chega, bora atingir seu objetivo. E é isso. A gente tem momentos que a gente vai parar, vai chorar, vai ter que respirar, vai ter que ir lá por cima da montanha de vez em quando, fugir e volta. Volta com toda a sua força do mundo para atingir o seu objetivo. Então, acho que esse é o nosso objetivo aqui. Tá junto com vocês para poder ajudar. Tem essa turma de peso aí que já veio hoje e vamos ter muitas pessoas especiais para mim, com certeza, desse processo. Eu só agradeço vocês por terem vindo aqui. Nós também só agradecemos a você, Bruna, a todos vocês que acompanham esse trabalho lindo da doutora Bruna. E é uma honra estar aqui, né? Poder falar um pouquinho sobre a gente, sobre o nosso trabalho. E espero poder contribuir muitas e muitas vezes. Se tiver dúvida, nossos canais estão à disposição. É só procurar. Pode falar no Instagram. Né? O meu Instagram é Coach Shirley Santana. Meu telefone é 31 991 95 6533. Caso precise, queiram tirar dúvidas, né? Marcar a sua sessão, vem, porque vai ser legal, vai ser transformador. E é isso. Obrigada. Também quero agradecer muito a participação. Obrigada, Bruna, pelo convite. Né? Eu amei, foi uma honra para mim. Obrigada, Chique, também. E falar para a mulherada aí, lembrem-se do poder que vocês têm, do superpoder de ser única. Vocês são maravilhosas. Vocês só precisam deixar descobrir o poder que vocês têm. Vocês são foda. E duas mulheres maravilhosas aqui. Hoje o bate-papo foi perfeito. Vai na loja. Gratidão. Falando no meu Instagram, Marcela Nunes Fitness. Tem uma loja lá na Avenida dos Engenheiros. Trabalho com o poder da imagem. Quero te ajudar também. E é isso. Muito obrigada. Muita força, muita amizade. Então, acho que mistura tudo, né? E são profissionais que eu admiro, que me ajudaram no meu processo. E eu queria trazer isso para vocês. Então, obrigada por vocês estarem com a gente. Fiquem de olho que vai ter muita novidade e mandem feedback pra gente, que é isso que faz a gente ser melhor. É falar o que tá bom, o que não tá, o que faltou, o que eu quero. Então é isso. Obrigada meninas. Obrigada. Foi lindo.